Fala galera, boa noite, se é que é possível, né? Final de semana, Carnaval 2 vai chegando ao fim e, como muitos carnavais, o Flamengo não vai bem no sábado de Carnaval e perde o seu jogo. A gente aí ainda sem acreditar, né, que o time que vinha em franca evolução teve essa regressão que a gente... Eu fico mais impressionado. Eu queria comentar aqui. É que eu vi algumas pessoas falando que a gente tá querendo cabeça de treinador, quer criar inferno. Eu fiz até um vídeo mais cedo falando que não é nada disso, pelo contrário. Que para querer a cabeça do treinador, quem tem que torcer que o Flamengo perca mais pontos, perca mais jogos. E com isso seria fatal pro Flamengo, pro ano do Flamengo. Não. Nesse momento, até a permanência dele é importante, mas que o Flamengo pelo menos entre nos eixos e que ele entenda que ele vinha em franca evolução, que não pode fazer o que ele fez no jogo desse sábado. É brincadeira. Mudar o Marinho de posição, mudar o Lázaro de posição, e aí você joga toda, né, a responsabilidade também para cima do Pedro, que está ali com os jogadores do ataque todos mal posicionados. E você vai cobrar o quê? Se a bola não está chegando perfeita no Pedro. Aí vai cobrar do Pedro? Como eu vi algumas pessoas cobrando? Complicado, gente. Complicado você querer avaliar o jogador que está entrando no time desse jeito. Eu vou até falar sobre essa questão do Pedro aí, porque é a matéria aqui do torcedores.com, que ele aumenta a sua pior seca de gols e segue em má fase. Que ele que agitou o mercado da bola aí no começo do ano, agora chegou a 13 partidas sem balançar as redes. A última fase negativa foi entre julho e agosto de 2021. Ele tinha ficado 11 jogos seguidos sem marcar sequer um gol. Agora são 13 partidas sem fazer um gol, sem balançar as redes. A verdade, né, é que o Pedro ainda não teve um jogo, que eu coloquei aqui, ó, com um time realmente ajustado. Como contra Talheres, São Paulo e Palmeiras, retornou aí contra o Atlético Paranaense, com Marinho e Lázaro jogando no lado errado. Eu digo jogando como titular, tá, gente? Entrando como titular, com o time 100% ajustado, né? E aí, torcedor rubro-negro, acredita na volta por cima do atacante Pedro Guilherme no Mengão? Deixe o seu recado aqui. Aí eu tenho aqui muitos comentários, inclusive. A pessoa vem para jogar e fica vários jogos sem jogar. Psicológico e a insegurança atrapalha também. Por exemplo, aqui, ó, o Jean-Ric, é um nome complicado, falou que o Fred 2.0, cara, pô, viagem. Cara, para de criticar o Pedro. Eu tô criticando? Tô defendendo. Ontem ele não teve uma chance de gol, não recebeu uma bola boa para fazer o gol. É o que eu tô falando. Quando ele for embora, vocês vão chorar porque ficou com o pé de gol do Gabriel. Que aí também acho que não tem que criticar assim dessa forma o Gabriel. Para você elogiar o Pedro, você não precisa criticar o Gabriel e vice-versa, né? Aí torcedor já falando, a mãe vai chorar, o Rodrigo Juan, Pedro não corre, tem que treinar a explosão, o Gustavo Magalhães vai dar a volta por cima, aí sim, beleza, mas tem muito comentário surreal. O Gilvan Oliveira dá sem ritmo de jogo, perfeito. O Bia Icardi vai dar a volta por cima. O Renato da Silva Ramos não acho seca de gols, não. Primeiro que está com pouca oportunidade e não será em um jogo que o cara vai sair metendo gol. Se não tiver sequência, é muito difícil pegar ritmo. Infelizmente, está muito complicada a vida do Pedro no Flamengo. É uma pena, é um baita jogador. Concordo contigo, meu querido. Tá? O Kevin Wendel, o cara não joga, como vai fazer gol? Não, ele entra. Mas ele, quando entra jogando, o time está todo desajustado, como a gente falou. Então, os comentários de todos os tipos, né? Tem comentário apoiando, tem comentário detonando. Eu volto a dizer, no meu entender, não teve uma oportunidade justa, o Pedro, tá? A gente tem aqui uma notícia muito interessante para vocês, um combo de basquete e Libertadores. Como assim, paparazzo? Basquete e Libertadores? Pois depois de muito imbróglio, né, o Flamengo decidiu que as quadras do Tijuca Tênis Clube serão o palco, né? Tijuca vai ser o palco dos jogos dos playoffs da NBB. Então vai ser no Tijuca, tá? A partir das quartas de final.
E aí a gente tem aí o Flamengo jogando sempre um jogo a mais em casa, porque ele foi o segundo geral. E vale lembrar aí que a estreia do Flamengo nos playoffs vai ser junto com a rodada da Copa Libertadores contra o Universidade Católica no Chile. E aí teremos aí um telão, né? Telões disponibilizados no Tijuca Tênis Clube que transmitirão a partida. Então a galera vai acompanhar o basquete e vai também acompanhar a Copa Libertadores. Apoie o Fla Basquete, rumo aí a mais um título do NBB e quem sabe aí buscar a Liga das Américas no ano que vem, o Mundial novamente, que é o atual campeão mundial, o Flamengo. Então vamos apoiar o nosso bicampeão mundial, o basquete do Mengão. Trazer para vocês aqui também o comentário do José Carlos Araújo. Sou eu! Aí, ó, o garotinho José Carlos Araújo, da Rádio Tupi, detonou as opções de Paulo Souza e a partida do Flamengo, colocando aí o jogo como um dos piores da equipe rubro-negra nos últimos tempos. Foi uma das piores exibições que eu vi do Flamengo nos últimos tempos. O Paulo Souza desarrumou completamente o time. Manter o Gabigol no banco, o Everton Ribeiro no banco, não tem explicação. Colocou o Marinho onde ele não sabe jogar. Ele não é lateral esquerdo. E ninguém falou no ouvido do Paulo Souza que o Marinho é jogador de chute forte, jogando pela direita. Foi assim que ele se notabilizou no Santos. Foi assim que ele chegou a ser candidato à seleção brasileira. Mas não, vai lá e joga ele de lateral esquerdo. José Carlos Araújo continua. O Flamengo jogou uma péssima partida, como lembrou o Apolinho. Tava mal, tava tão mal que o Léo Pereira passou a ser o menos ruim. Foi o cara que se destacou, pelo menos. O time jogou desarrumado, meio campo totalmente desentrosado. O Pedro jogou o tempo todo. Outro dia, a mamãe dele foi ver o jogo e chorou porque ele não teve oportunidade. Hoje ele jogou o jogo todo e não viu a cor da bola. Garotinho, só vou te dizer uma coisa, né? Volto a dizer, ter oportunidade com o time todo desajustado é o mesmo que nada, né? Não adianta nada. Complicado. A Isabelle Costa, a gente já trouxe que falou da possibilidade do jogo do Flamengo e Botafogo ir para Brasília, mas ela explica que a possibilidade da transferência se deve ao fato do Maracanã precisar de 10 dias para plantar em grama de inverno, tá? No entanto, a sequência de jogos do Flamengo fora pesa também. O Flamengo tem muitos jogos fora e essa sequência pesa também para a decisão a ser tomada, ou seja, não é garantido que esse jogo vai mudar para Brasília. Também trazer para vocês aqui que o Flamengo contratou um garoto, o jovem Cavani. Pois o Flamengo contratou o Levi Cavani, né, jovem promessa do futebol brasileiro, considerado aí um dos melhores da geração 2011 brasileira. O meia atacante conheceu o CT há alguns dias e já está pronto para integrar o elenco da base do Flamengo. Levi Benjamin, o Cavani, foi artilheiro da Denny Cup Sub-11 e a notícia foi trazida inicialmente pelo meu amigo Flazoeiro e Flabase, tá? Então, Flamengo contratando aí um jovem Cavani, né? Ele tem o apelido de Cavani e é artilheiro, né? Na base, foi artilheiro no Sub-11. Flamengo já investindo na garotada, daqui a pouco passa rápido o tempo. Daqui a pouco aí tá com 16, 17, quando a gente menos imaginar, tá arrebentando aí no profissional. Tudo de bom aí pro Cavani rubro-negro. Pois passar para vocês aqui também que o Flamengo empatou em 1-1 com o Internacional fora de casa, tá? No estádio lá no Cristo Rei, né? Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, 1-1 com o Inter, né? E o gol do Flamengo foi marcado pela Duda, tá? Com o resultado, o Flamengo, comandado aí pelo português Luiz Andrade, soma 9 pontos na competição, tá? Então, o Flamengo aí empatando com o Inter fora de casa. Agora eu vou falar sobre essa questão aí que tá deixando os torcedores do Flamengo aí bem irritados no Twitter. O Goleada Info postou: jogadores do Curitiba pediram a expulsão do Hulk neste lance, mas o árbitro mostrou somente o amarelo para o atacante do Atlético Mineiro. Ele dá uma porrada por baixo no jogador do Curitiba e, não satisfeito, dá um chute no saco, pelas costas no jogador do Curitiba, e ele mesmo faz assim, bota a mão na cabeça: o que eu fiz? E ele toma só amarelo. Imaginem o seguinte, né? Se fosse o Gabigol, o Tosa falou o seguinte, Tosa Flá no Twitter: agora troca o Hulk pelo Gabigol. Tu acha que a cor do cartão seria qual? O notável
colocou assim: um chute do Hulk no meio das pernas não teve a intensidade nem força suficiente, entre aspas, segundo o comentarista de arbitragem. Ora, que tipo de força e intensidade são necessárias para merecer uma expulsão? Chute no saco, gente. O Flabuteco, olha o meu amigo Flabuteco aí. Essa reclamação do Gabigol sentado com braços abertos após sofrer uma falta não marcada foi motivo para expulsão. Já a agressão do Hulk, aquilo não teve intensidade. Se o Gabigol, o central do Flamengo, se é o Gabigol do Flamengo, dava até polícia, imprensa a semana toda chamando o Gabi de mau caráter. Mas é o Hulk, né, do Atlético Mineiro, então tá tudo bem. Pro central do apito, amarelo tá de bom tamanho. Que vergonha, né? O erros contra o Flamengo. Ah, se fosse o Gabigol. E a gente teve muita gente comentando também o lance do pênalti marcado a favor do Atlético Paranaense. A gente realmente não vê muito bem o toque do jogador do Flamengo. A gente percebe que o Cirino ele deixa o pé dele para trás intencionalmente para ser tocado e depois ele mesmo bate um pé no outro. Infelizmente, esse pé que ele deixa para trás, se a gente pausar a jogada, fizer em câmera lenta, a gente vê que realmente resvala na perna do Isla. Mas ele intencionalmente leva a perna para trás. A questão é, se fosse a favor do Flamengo, seria marcado? O VAR, com certeza, seria chamado, né? Seria acionado. Esse aqui é o grande problema, né? O pessoal tá muito irritado aqui. O Leite Rob 55. Ah, começou o Brasileirão. O Léo Winchester, se é o Flamengo. O Emanuel Silva Costa, lance de agressão claríssimo. O futebol brasileiro é uma várzea sem fim. O Alisson Ângelo, acho que o Gabigol estava certo. O Jorge Bartman, continua tudo normal no Campeonato Brasileiro. Olha aqui, ó. O Kevin Wendel, se é o Gabi pela fé, kkkk. O João Vitor, essa arbitragem do Brasil, tudo fraco. Não tem um que diga esse é o mínimo mais ou menos. Olha só. Igor Ribeiro, Hulk e Fred tem passagem livre no Brasileirão. Ai, rapaz. Olha só, o Peixoto Ar. O Gabi já toma sem fazer falta. Imagina numa entrada assim. Olha só. O Roderico 80 continua tudo normal para o Atlético. O Miguel dos Milagres, vergonha, isso é lance de expulsão. Olha só, o Xande, incoerência é F. O Gigiran Mi Bastos, né? Aí seria vermelho. O Matusa Lívia, como sempre o Atlético sendo beneficiado. Pessoal marcando a CBF, o VAR, falando muita loucura. Cara, o David Saki. Ah, se fosse o Gabigol, opa, vou até me calar, senão até eu pego um gancho. Que loucura. O Railton FS. Ah, se fosse o Felipe Melo, vermelho, 2 meses de gancho. Não, o Gabigol, pô. Não precisa ser o Felipe Melo, não, o Gabigol. O Edipo Wallace. Concordo plenamente. Se fosse o Gabi, jogador do Flamengo, teria sido expulso e ainda pegaria gancho. Mas já que foi o Hulk, que até então está sendo considerado o melhor jogador brasileiro, atuando aqui. Galo, atual campeão de quase tudo, sendo que aí... Não, campeão brasileiro e ganhou a Supercopa nos pênaltis, mas tudo bem. Ganhou a Copa do Brasil também, né? Faz sentido. Comissão de arbitragem passam panos quentes por cima. Opinião do torcedor, hein, galera? A gente está trazendo a opinião do torcedor aí. O Ellison, o que vale a intenção, a mesma coisa do jogo do Inter ano passado. O Edson Fonseca, professor, depois dessa tua reclamação, mais um pênalti para o Galo. E aí teve torcedor aqui até falando também que torce pro Atlético, torcedor do Atlético, tá, mineiro, falando que realmente merecia expulsão. Sou torcedor do Atlético e realmente merecia expulsão. É isso, tem muitas outras mensagens, outros comentários aí para você acompanhar. Eu convido você a acompanhar os nossos patrocinadores aí nos links do comentário fixado, do chat fixado, também no YouTube. E claro, nas outras plataformas a gente coloca na descrição.
E eu convido você a seguir, curtir, compartilhar nessas plataformas. Você que está no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até amanhã cedinho com vocês aqui, Notícia do Mengão, direto do canal Paparazzo Rubro Negro. Valeu, aquele abraço, fui!